Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, entre eu e você e os nossos outros irmãos, existe um Evangelho em comum. E esse único evangelho que existe é o evangelho de Cristo, ou seja, é o evangelho genuíno, puro e simples. Esse evangelho que existe em comum entre nós é o que nós devemos obedecer, é o que nós devemos praticar, pregar, é o que nós devemos defender. Esse é o evangelho no qual, na verdade dele, nós devemos permanecer. Sim, meus irmãos, esse é o único evangelho que existe. E não podemos, em tempo algum, se afastar da esperança desse único evangelho que existe, que é o evangelho genuíno. Sim, meus irmãos, esse evangelho que existe entre nós, que é o único que existe entre nós de forma comum, é o evangelho do reino de Deus, que nós devemos nos esforçar para entrar, para que assim possamos estar envolvidos e enredados por esse evangelho para sempre, para que através desse evangelho muitas pessoas possam crer pela nossa pregação, Sim, meus irmãos, para que as pessoas possam se converter. Nós devemos pregar esse evangelho para que elas possam se arrepender, crer no Senhor Jesus, da mesma forma que um dia aconteceu conosco. Sim, meus irmãos, porque quando o evangelho foi pregado para cada um de nós, nós cremos nessa mensagem, nesse evangelho que nos salvou em Cristo. E hoje estamos nele e vivemos nele. Então, se hoje você está em Cristo e se hoje você ama o Senhor Jesus sinceramente, você tem que viver pelo evangelho genuíno e nunca se deixar envolver e se enredar por um outro evangelho que já foi muito além do evangelho genuíno de Cristo, muito além mesmo. E foi tão além que já se tornou um evangelho misturado, deturpado e pervertido, que infelizmente está sendo pregado por aí nas denominações. Meus irmãos, tem muitos que vêm pregando esse evangelho para você aí nas denominações e você tem tolerado isso de boa mente. Isso é algo que você não deve cometer, é um erro que você não deve cometer. Mas se você quer acertar e sair do erro, se você quer fugir, escapar e sair fora desse erro para sempre, chegou a hora de você se conscientizar de que deve voltar para o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Esse sim é bom para a sua vida, é bom para a minha vida, é bom para a vida de todos os nossos outros irmãos, ou seja, é bom para a vida da igreja de modo geral mesmo. Então, chegou a hora disso acontecer. Ou seja, chegou a hora de cada um de nós tomarmos essa decisão de voltarmos para o evangelho genuíno. Eu já fiz isso. E essa minha decisão de voltar para o evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho genuíno, foi honrada por Ele. Isso foi bom para a minha vida. Ele me deu essa certeza, essa convicção de que eu fiz a coisa certa, de que eu acertei. E eu não quero mais errar. E eu espero que você também tenha essa mesma vontade de não querer mais errar, e sim acertar. Então, se você quer acertar, comece acertando em voltar para o evangelho genuíno. Ainda há tempo. O Senhor Jesus está te dando tempo, oportunidade, dada para você agora. Ele quer que você faça isso. Ele é o maior interessado em que você faça isso. Porque Ele quer o seu próprio bem. Mas você
tem que querer também o seu próprio bem. E o seu próprio bem vai acontecer quando você voltar para o evangelho genuíno. Isso tem que acontecer. Então, agora, você tem essa oportunidade dada pelo Senhor Jesus. Faça a sua escolha e decida voltar para o evangelho. Porque não dá mais, meus irmãos. Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, não dá mais. Chega. Chega de ficar envolvido e enredado por esse evangelho misturado e pervertido, que está cheio de comércio, de misticismo, de ensinos de demônios, de riquezas, de prosperidade financeira, de amor do dinheiro, de coisas terrenas, de negócios desta vida, de invencionices, fábulas, invenções, coisas absurdas que estão misturadas a esse evangelho, que já ultrapassou muito aquele evangelho que o Senhor Jesus pregou. Então, meus irmãos, chegou a hora de vocês saírem disso aí, dessa sujeira, dessa porcaria. É uma coisa nociva, causa nojo, causa vergonha. É uma coisa enganosa, mentirosa, usada pelo pai da mentira, que deu um jeito de falsificar o evangelho genuíno. Ele inverteu as coisas. E as pessoas caíram nessa inversão. Essa inversão se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido. É isso que está enganando muitas vidas. E o diabo está satisfeitíssimo com isso. Porque o seu intento, ele está conseguindo o seu intento. Ele está conseguindo o seu intento. Que é fazer muitas pessoas caírem em ruína e perdição. Por causa desse evangelho misturado, deturpado e pervertido. Porque as más consequências dele na vida das pessoas estão acontecendo por aí. Isso dá para você notar, dá para você perceber. É só você olhar pelas denominações que você vai ver isso acontecendo. Muitas pessoas indo para lá para buscarem riquezas, prosperidade financeira, dinheiro, bens materiais, unções, invencionices, correndo atrás de falsos mestres, segundo as cobiças que eles têm. Estão se cercando de mestres nessas denominações, segundo as cobiças que eles têm. Se eles querem cobiçar riquezas, dinheiro, eles vão para essas denominações, onde são estimulados a viver dessa forma. E aí o coração deles fica na riqueza, e não no Senhor Jesus, e não no evangelho genuíno, que é contrário a tudo isso. A sã doutrina do Senhor Jesus é contrária a tudo isso. Leia as Escrituras que você vai ver, você vai se inteirar do que é a sã doutrina do Senhor Jesus, o que ele ensinou para podermos praticar. E o que ele ensinou para podermos praticar é totalmente contrário a tudo isso que está aí hoje. Hoje estão ensinando outra doutrina e já não estão concordando mais com as sãs palavras do Senhor Jesus. É isso que está acontecendo. Então, se isso está acontecendo com você, você tem que fugir, escapar, sair fora disso aí. Não serve para a sua vida, é lixo, é coisa podre, é fermento para te apodrecer, para te estragar, para te fazer morrer, para perverter a sua consciência e a sua fé, para te afastar do Senhor Jesus da verdade, para ir te colocando cada vez mais, para que você possa ir afundando cada vez mais em ruína e perdição. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então, se você não quer mais que isso aconteça em sua vida, tome a decisão de voltar para o evangelho genuíno, para que eu e você possamos ter em comum o evangelho genuíno do Senhor Jesus em nossas vidas, para sempre. Para que possamos permanecer na verdade desse evangelho, para sempre. Então, meus irmãos, vamos ter isso em comum. Vamos ter o evangelho do Senhor Jesus em comum em nossas vidas, para podermos pregar esse evangelho, testemunhar esse evangelho, viver por esse evangelho. Esse é o evangelho que cada um de nós temos que ter em comum para sempre. É o evangelho genuíno, puro e simples. É o evangelho que faz com que cada um de nós possamos estar
e permanecer na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, meus irmãos, que essa mensagem que eu falei aqui sobre o Evangelho sirva de esclarecimento para você, para que você possa começar a edificar a sua vida no Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então, eu espero que isso aconteça com você, para que tenhamos esse Evangelho em comum, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Tudo em Comum. Sim, meus irmãos, nós, em Cristo, eu e você, como irmãos, como membros do corpo de Cristo, como aqueles que têm uma irmandade espalhada pelo mundo, que são aqueles que estão em Cristo como nós temos que ter tudo em comum sempre. Então, essa mensagem é para nos esclarecer sobre isso, porque o Senhor Jesus nos ensinou a repartir, para termos tudo em comum. Então, meus irmãos, chegou a hora disso acontecer. Se isso hoje está meio esquecido, está meio relativizado, e foi deixado de lado, está sendo negligenciado, chegou a hora de não cometermos mais esse erro em relação a ter tudo em comum. Porque temos que ter tudo em comum. Somos um só corpo com Cristo. Somos membros uns dos outros. Somos irmãos em Cristo. E como irmãos, temos que ter tudo em comum. Esse é o objetivo. E isso é algo que está nas Escrituras, como exemplo, para servir de exemplo para nós hoje. Para que hoje, no século em que estamos, possamos ter tudo em comum também. Então, meus irmãos, vamos dar valor a isso, vamos dar importância a isso. Vamos nos alicerçar nisso, porque isso é um ensinamento, é uma doutrina. Temos que ter tudo em comum. É algo importante para nossas vidas. Então, não podemos viver não tendo tudo em comum, não querendo repartir, não querendo compartilhar o que temos uns com os outros. Isso é errado. Isso é algo que não pode existir na igreja. O que tem que existir na igreja do Senhor Jesus, naqueles em que Ele comprou com seu próprio sangue, é tudo em comum. Tudo tem que ser compartilhado. Tudo tem que ser compartilhado de irmão para irmão, uns com os outros, sempre tem que ser assim. Então, antes de ler essa mensagem em si, que se chama Tudo em Comum, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui na Epístola de Judas. É um texto muito importante para as nossas vidas. E esse texto está escrito assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, meus irmãos, nesse pequeno texto aqui das Escrituras, que está na Epístola de Judas, nesse texto aqui falam duas coisas que nós temos em comum hoje, que é a salvação. Sim, meus irmãos, por meio do Senhor Jesus, que por sua graça nos deu a salvação, nós temos isso em comum. Essa salvação, tanto você como eu, que temos ela em comum, temos que desenvolver essa salvação dia após dia, com temor e tremor. Sim, meus irmãos, para que nunca possamos perder essa salvação, nunca possamos cair de nossa firmeza nessa salvação. Não podemos negligenciar tão grande salvação que nos foi dada pelo Senhor Jesus, que hoje nós temos em comum. É uma comum salvação entre mim e você. Então, meus irmãos, vamos dar importância a essa salvação, para que ela nunca seja perdida, para que nunca possamos nos afastar dessa salvação em tempo algum. Então, meus irmãos, ele também fala sobre
a fé pela qual nós devemos batalhar diligentemente. Porque essa fé foi entregue aos santos, que somos nós, eu e você. Então, nós também temos uma fé em comum. Essa fé tem que ser exercida por obras. Porque é pelas obras que nós vamos mostrar a nossa fé, que temos fé. E essa fé que nós temos em comum, nós temos que viver por ela. Viver pela fé. E temos que ter essa fé viva, operante, para que possamos sempre ter a certeza e a convicção. Assim, vamos conseguir nos manter firmes, inabaláveis até o fim, com perseverança, vivendo pela fé. Então, meus irmãos, a nossa fé em comum tem que gerar bons resultados em nossas vidas. Resultados que nos façam prosseguir, que não nos façam desistir, mas sim prosseguir, avançar, persistir. Porque aqueles que desistem, aqueles que retrocedem, a alma de Deus não se compraz nesses. Mas aqueles que prosseguem, que perseveram e que continuam com bom ânimo, com determinação, com vontade, nesses sim a alma de Deus se compraz. Então, meus irmãos, vamos alimentar a nossa fé. Vamos exercer a nossa fé. Vamos fazer essa fé ser uma fé bem vivida por nós mesmos, por cada um de nós que temos essa fé em comum. Então, aqui nesse texto, vemos que temos a salvação em comum e a fé em comum, mas elas precisam ser trabalhadas, precisam ser exercidas, precisam ser vividas por cada um de nós. Então, vamos nos estimular uns aos outros para que possamos viver dessa forma, com a salvação e com a fé, sempre. Então, meus irmãos, isso é muito importante para que tenhamos isso em comum. A igreja precisa disso. A igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra tem que ter isso. Ou seja, eu e você temos que ter salvação e fé. Mas temos que ter isso em comum para nos ajudarmos uns aos outros, nos estimularmos uns aos outros, para que possamos continuar como igreja do Senhor Jesus, como igreja séria, que seja uma igreja séria em seu proceder, em seu modo de pensar, de falar e de agir. Uma igreja exemplar, sem mácula, irrepreensível. Então, meus irmãos, que isso possa servir agora para a nossa edificação, na salvação, na fé que temos em comum. Até o fim tem que ser assim. Então vamos fazer com que isso aconteça cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Tudo em Comum. E ela começa assim: está escrito, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Meu irmão, imagine mais de 3.000 pessoas que creram no Senhor Jesus tendo tudo em comum, ou seja, fazendo com que tudo pertença simultaneamente a todos os irmãos. E isso significa que em nenhum deles existia egoísmo e nem avareza, ou alguém que só pensava em si mesmo e não nos outros, de forma que isso lhes impedisse de compartilhar as necessidades dos santos. Por isso é que está escrito: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Está escrito: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Meu irmão, hoje ter tudo em comum com seus irmãos em Cristo tem que ser algo comum, normal, habitual e frequente entre todos os que estão em Cristo Jesus, entre todos aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, como uma irmandade e família da fé. E na igreja que Deus comprou com seu próprio sangue, tem que ser assim até o fim. Isso nunca pode mudar, se relativizar e nem se acabar com o tempo, porque está escrito: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
senão cada qual o que é dos outros. Meu irmão, ter tudo em comum é uma expressão de generosidade voluntária e liberal, uma expressão de amor que tem que ser feita de forma espontânea, de irmão para irmão, para que haja igualdade. Leia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nos capítulos 8 e 9. Meu irmão, está bem claro o que significa ter tudo em comum, para que hoje possamos praticar isso entre nós, para que os resultados disso possam nos levar a contar com a simpatia de todo o povo, inclusive os que ainda não creem, para que eles, estimulados pelo nosso exemplo, possam, sim, crer no Senhor Jesus, que nós pregamos com as nossas vidas, porque foi o Senhor Jesus que nos ensinou a repartir o que temos uns com os outros, para que sempre tenhamos tudo em comum. Então, meus irmãos, ter tudo em comum entre mim e você, na igreja, é algo muito importante, é algo sério, que tem que ser levado por nós com seriedade também. Temos que dar importância a isso e valor a isso, para que possamos praticar isso, para que tenhamos tudo em comum. Porque a igreja é um organismo vivo, formado por aqueles que creem em Cristo, aqueles que Ele comprou. Então, essa igreja tem que ter tudo em comum. Não pode haver egoísmo, divisões, facções, partidos. Não, meus irmãos, isso é errado. O que é certo é que tenhamos tudo em comum. Não podemos agir como aquele homem que o seu campo produziu muito e ele viu que não ia dar para quando ele colhesse aquele mantimento, ele colocar no seu celeiro. Ia sobrar, ia ficar alguma coisa de fora. E em vez de ele pegar esse excedente que não ia caber no seu celeiro e distribuir para alguém, para outras pessoas, ele fez o contrário. Ele só pensou em si. Ele foi egoísta. Ele foi avarento. Ele destruiu aquele celeiro e construiu outro maior. E guardou todo o mantimento para ele. E ainda falou para a sua alma: come, bebe e regala-te, porque tem em depósito bens para muitos anos. Então, meus irmãos, naqueles anos que ele viveu daqueles mantimentos, ele não distribuiu para ninguém. Ele só pensou em si. Ele não compartilhou com ninguém. Esse é o procedimento errado. O procedimento é que tenhamos tudo em comum, uns com os outros, sempre, para que não possa haver necessitados entre nós em tempo algum. Assim como não havia necessitados entre eles, como no texto está escrito, hoje entre nós, que devemos ter tudo em comum, é para isso, para não ter nenhum necessitado entre nós, nesse organismo chamado igreja. Então, meus irmãos, nós que somos irmãos em Cristo, temos que agir assim. Esse é o procedimento. Esse é o procedimento que o Senhor Jesus espera que a sua igreja tenha. Então, Ele quer que a sua igreja tenha tudo em comum uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Não podemos ser egoístas, avarentos, não podemos pensar só em nós mesmos, porque o amor não busca os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Meus irmãos. Ou seja, aquele que ama como você e eu, temos que procurar o interesse dos outros, e vice-versa, mutuamente, para que assim tenhamos tudo em comum. Então, meus irmãos, vamos agir dessa forma. Isso é que o Senhor Jesus espera da sua igreja hoje, nesse tempo. Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, Ele quer ver isso acontecer, de fato e de verdade, com sinceridade, com amor. Então, meus irmãos,
Agora que tudo já foi falado, agora cabe a cada um de nós deixar com que essa mensagem possa produzir esse bom resultado, para que assim possamos ter, de fato e de verdade, tudo em comum. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Isso tem que se cumprir na igreja. A igreja hoje precisa disso. A igreja precisa ter tudo em comum, uns com os outros. Então que isso possa acontecer conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.